Graça e Paz Igreja. No vídeo de hoje eu vou estar gravando um mini vlog para vocês. Eu decidi assim gravar de última hora. Nós estamos indo para um seminário. São quase 8h15 da manhã. E nós estamos sem tomar café ainda. Vamos tomar café e depois vamos estar gravando uma palavra lá que vai ter para vocês. Eu vou tentar gravar o máximo que eu puder, porque quando tem muita gente assim, eu fico um pouco com vergonha de gravar. Mas eu vou tentar gravar as melhores partes aqui para vocês. Aqui eu acho que tá muito longe, acho que é bom aqui lá pra frente, tá? Vai, bota ali, aí você vai ver, olha lá. Ô Glória, dê um like aí.
muitos de vocês já pregaram os textos que eu estarei falando, mas como todos vieram de coração aberto, acho que fica mais fácil. O clima está gostoso, amém? O clima está bom para a gente poder falar sobre 4 pontos. O primeiro é funcionalidade, o segundo, oração, o terceiro, extensão e o quarto, capacitação. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, lá na primeira epístola de Pedro, por favor, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Capítulo 5, verso 2, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, olha só, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa do que, pessoal? De glória. Nós precisamos observar bem o rebanho que estamos inseridos. Eu costumo entender, desde o primeiro dia que Jesus me chamou para fazer a obra, e foram muitos desafios ao decorrer dos anos, e estão sendo, até porque eu tenho muito a aprender ainda. Mas quando nós começamos a cuidar com carinho do rebanho que Deus nos deu, e cuidar com carinho não significa que você não pode ser veemente, que você não deve ser firme em algumas áreas que nós precisamos realmente conduzir o rebanho. Nós sabemos, e o exemplo claro é o exemplo de Jesus, que quando Jesus chama Pedro de filho de Satanás, Jesus não estava querendo o mal de Pedro. Jesus estava ensinando a Pedro a ser homem. E nós somos homens dignos. Você que aqui está, esposa de pastor ou pastora, é uma mulher digna. Deus não confiou nas suas mãos um rebanho por acaso. Ele viu características em você, como viu em Davi. Já falavam de Davi antes de Davi assumir o trono. E quando foi necessário, foi dito: achega Davi. Um homem que era animoso, de gentil presença, que sabia tocar. Alguém que cuidava bem do rebanho que Deus deu na mão dele. E cuidar de um rebanho não é tão fácil. Venhamos e convenhamos. Aqui na Graça, exemplo, nós não temos férias. Quando a gente diz assim, eu falo com os pastores: ó, vou dar férias para vocês. As férias são bem curtas, nós trabalhamos bastante. Geralmente tem culto segunda, quarta, sexta, domingo. Então nós precisamos remir o tempo e aproveitar bem o tempo para conseguirmos dar conta das coisas. A gente conseguir cuidar bem da família, conseguir cuidar bem do rebanho, conseguir visitar, conseguir realmente trazer o rebanho para se alimentar, principalmente pós-pandemia, pois muitas pessoas acabam acompanhando pela internet. E é um cuidado que nós temos que ter. Se nós não tivermos, se nós não zelarmos, nós acabamos perdendo. A Bíblia nos fala, falando sobre esse cuidado, me vem um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. E aí eu quero que você abra lá no versículo 12 também. O texto fala quando Pedro estava preso. E no momento que Pedro estava preso, a igreja, por sua vez, se uniu para salvar a Pedro. E no verso 12, nós observamos Pedro regressando. E aconteceu um fato interessante, e é nesses 4 pontos, como o seminário é excelência, nós observamos ali excelência. No verso de número 12 diz assim:
E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e eles faziam o quê? Orar. Pedro estava preso. Eu não vou me deter à incredulidade mais à frente dessa igreja, porque quando eles viram Pedro, eles não acreditaram. Mas eu quero me deter aos pontos fortes dessa igreja, os pontos excelentes dessa igreja. O primeiro ponto é a funcionalidade. A igreja funcionou com Pedro preso, ou seja, a igreja funcionou sem o pastor estar dentro dela. Eu acredito muito que a igreja, o rebanho que Deus colocou nas nossas mãos, a igreja precisa ir, mesmo quando não estamos dentro da igreja. Se a sua igreja ela só funciona quando você dá ordem, quando você grita, quando você diz quem manda aqui sou eu, você perdeu o domínio da igreja. A igreja não funciona, na verdade. Você está tentando puxar a sua igreja, e tem vezes que funciona, sim, porque as pessoas se adaptam até mesmo num ambiente hostil. As pessoas se adaptam num ambiente difícil, é comum no ser humano. Só que a igreja precisa funcionar sem você estar lá dentro. Porque senão há um estresse físico, emocional, espiritual. Poxa, está lá você no meio, coral, você no meio, escolinha, você no meio, louvor, você no meio, e grupo de oração, você no meio. Daqui a pouco não sobra tempo para você preparar o principal, que é o banquete dos mesmos. E quando você não alimenta bem o seu rebanho, você fica com medo de perder as suas ovelhas. Abre uma igreja perto da sua, você diz, olha aí, está vendo? Querem competir comigo. Não é isso. Eu costumo entender que quando você alimenta bem as suas ovelhas, você entende que elas não vão sair dali por acaso. É simples. Quando você come em um restaurante bom, você pode não ir nele todos os dias, mas você sabe que ali tem uma comida? Assim somos nós. Pedro preso, a igreja funcionando. Pedro não estava perto, a igreja funcionando. A igreja avançando. Mesmo em um tempo de perseguição da igreja primitiva, a igreja funcionava. É o termo que eu quero usar com vocês. Funcionalidade. Você consegue ver um trabalho de excelência quando você não está perto. Quando você ouve falar, pastor, quero dizer para você, olha, a irmã Rita pregou na minha casa, foi uma bênção, hein, pastor? Pastora, olha, a irmã Josefa substituiu a senhora, com todo respeito, mas foi melhor do que a senhora. E isso não pode causar em você uma certa, poxa, está vendo? Quer tomar o meu lugar? Não! Jesus, abençoe ainda mais. Que quem esteja do meu lado cresça ainda mais. Eliseu não conseguiu porção dobrada de Elias, não passou pelos 4 estágios, recebeu porção dobrada. É a unção daqueles que estão do nosso lado. E é assim que nós devemos entender. A igreja precisa funcionar. Segundo passo, eles estavam reunidos na casa de Maria, mãe de Marcos, só que eles não faziam fofoca de Pedro, que estava preso. Existem igrejas que sabatinam o pastor quando ele não está. É a cultura da fofoca. É a cultura do quando o pastor chega, todo mundo se cala. Todo mundo fica quieto. Quando a esposa do pastor chega, no silêncio, porque estavam falando dela na ausência. Essa igreja não tinha essa cultura. O pastor saiu, vamos continuar. A igreja não se reunia para fofoca. Eu sei que é um assunto delicado e é difícil, a gente não consegue conter todo mundo. Eu brinco aqui que às vezes tem gente que quando morrer, eu for fazer a extrema-unção, vou fazer um enterro para ela ou para a língua. E isso acontece, gente. Nós não vamos conseguir ser unânimes numa igreja. E, pastor querido, por favor, não fique bravo comigo. Às vezes é até bom as pessoas nos criticarem. Você vai entender por quê. Na Igreja da Graça tem a cultura de um líder. Nosso líder, todos vocês conhecem.
É o missionário R.R. Soares. Abaixo do missionário está o pastor Jaime de Amorim Campos. Nós temos reuniões e cobranças comuns. E a cobrança interna também. Aqui eu cuido dos pastores do estado, nós nos reunimos, seja via Skype ou pessoalmente há uma cobrança. Mas nós, quando passamos muito tempo em um lugar, nós acabamos nos acomodando. E nós não conseguimos enxergar erros que nós cometemos. Por exemplo, um jogador de futebol. Quando você pega um jogador de futebol, que ele vai amadurecendo, ele acaba já não dando aquele pique que ele daria. Ele acaba já não fazendo os gols que ele poderia fazer. Ele vai se acostumando com a velhice. E nós não podemos ser assim. E quando somos criticados, nós não podemos deixar isso nos ofender. Quando levaram um recado ingrato de Herodes a Jesus, ele disse: ide dizer àquela raposa que eu continuo fazendo a obra, e ao terceiro dia eu sou consultado. Então, a igreja, ela tem muitas vezes uma cultura, e a cultura que essa igreja adquire, ela vem muito do que você passa para a igreja. Se você é uma pessoa que no seu gabinete pastoral para ouvir fofoca, sua igreja vai ser fofoqueira. Se você é uma pessoa que gosta, não diga mais para mim, me fale mais, não, eu quero ouvir mais, eu não acredito, aquela jararaca falou isso de... mas eu vou chegar no púlpito, eu vou. Púlpito é lugar de sacrifício. Púlpito é lugar de renúncia. Problemas pessoais, a gente entra no quarto, fecha a porta. A gente chora. A gente conversa com os nossos líderes. A gente conversa com os nossos amigos, aqueles que são mais chegados do que irmãos. Mas o púlpito é um lugar que você apacenta. Tem horas que você vai dar o cajado, mas você vai cuidar, você vai apacentar. Então, a igreja, ela funcionava, por quê? Porque ela era uma igreja de oração. E a igreja que não é de oração, ela pode até se subsistir por algum tempo, mas com o passar do tempo ela vai minguando, ela vai secando, ela vai deixando de ser aquilo que ela deveria ser, ela vai perdendo o brilho. Terceiro ponto, a igreja, a casa de Maria, ela se tornou uma extensão da igreja. Eu acredito que essa deve ser uma das nossas maiores metas. O missionário R.R. Soares está na TV desde 1978, na extinta TV Tupi. E talvez, e eu digo não me tome como um pastor prepotente, mas eu acredito que todos os pastores têm uma ligação direta ou indireta com a figura desse homem. Alguém da família que foi curado, um sermão que você ligou na televisão, ali ele estava pregando, um louvor que te marca. Todos nós sabemos isso. Estou seguindo a Jesus. Nesse caminho eu não desisto. Então, todos nós temos uma ligação direta ou indireta com o missionário. E ele entra em nossas casas. O objetivo hoje é fazer a igreja, a casa do membro, uma extensão da igreja. E é isso que aconteceu na casa de Maria. Pedro está preso, não tem problema. A obra continua, olha, aqui na minha casa. Quando a igreja, ela funciona na casa, ou seja, mesmo as pessoas não estando na igreja, mas elas continuam a obra dentro de casa, a igreja se torna uma igreja forte. E hoje nós temos vários mecanismos para isso, pastores. Nós temos o aparelho de telefone celular. Dentro do aparelho de telefone celular, nós podemos fazer muitas coisas, e muitos de vocês fazem com muita excelência. E nós não podemos olhar e dizer assim, puxa, eu acho que eu não sei mexer com isso. O missionário R.R. Soares, me perdoe estar repetindo isso, mas ele é um líder, ele tem 74 anos de idade. Mas quando diz respeito à tecnologia, ele dá um baile em muita gente.
Eu sou publicitário de formação. Mas quando eu sento para conversar com ele sobre mídia, sobre tecnologia, ele, às vezes, ele fala de coisas que a gente, na época, não entendia. Quando foi para a igreja conseguir a nossa TV, que é o canal por assinatura, na época quase ninguém falava de TV por assinatura para a igreja. E ele estava indo atrás, conseguindo licenças, correndo atrás em Brasília. Os deputados federais foram atrás e a igreja foi correndo, porque havia uma importância de estar na casa. Se nós não estivermos na casa, as séries do Netflix estavam nas casas. E as séries do Netflix não estão brincando com os nossos jovens. É tão triste quando nós olhamos para países de cunho histórico do cristianismo e vemos como o cristianismo tem minguado na Inglaterra, como o cristianismo tem minguado na Alemanha. Será que isso vai acontecer no Brasil? Eu creio que não. Todos nós queremos que não, amém? A igreja precisa funcionar na casa. Pequenos vídeos, eu estou falando de coisas práticas do dia a dia, pequenas coisas que nós podemos fazer. Ah, mas eu não tenho uma estrutura de televisão. Mas você tem o seu celular, você tem sua fé, você tem mensagem, você tem o Espírito Santo, você tem Deus com você. Quarto e último ponto. Naquela igreja havia capacitação. Quando Pedro bate na porta da igreja, vamos lá, por favor, no verso 13, coloca para mim aqui na tela. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de quem? De alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava onde? Havia capacitação. Rode era uma menina. A Bíblia não diz a idade dela, mas era uma garota. Qual era a missão dela naquela igreja? Abrir a porta. E o que isso tem a ver, pastor? Tem muito a ver. Quando as pessoas são ensinadas a serem fiéis no ministério ao qual foram chamadas, elas vão abrir a porta para você com um sorriso no rosto. Ela não vai abrir dizendo, não abro, eu tenho 30 anos de eu abri porta, não quero estar no púlpito. Não. É necessário investir em capacitação na igreja. Quando era uma menina, ela poderia estar brincando. Ela poderia muito bem estar brincando com outras crianças, mas vem cá, eu quero te ensinar. Qual é a sua missão? Cuide da porta. E cuide bem da porta. Nós precisamos investir tempo para capacitar a nossa igreja, capacitar a nossa juventude, capacitar as nossas crianças. Há pouco nós falávamos do Ministério Infantil com o pastor Jorge, como é importante o Ministério Infantil na igreja. E se nós não investirmos em programas que podem levar a capacitação a quem cuida, acabaremos vendo lá na frente uma geração que nós falaremos, poxa, essa não é aquela criança que eu apresentei no altar, esse não é aquele jovem que eu vi crescer, essa não é aquela jovem que eu fiz o casamento. Nós não somos os mesmos de ontem para cá, as pessoas vão mudando com o passar do tempo. Rode, ela foi capacitada, Rode, ela foi ensinada, por isso ela era fiel na missão ao qual havia sido colocada na mão dela. Há uma frase do Smith Wigglesworth que eu gosto muito. Ele diz assim: se o Espírito de Deus está em um ambiente, se o Espírito de Deus ele está em um lugar, ele se manifesta constantemente. A igreja funciona. Vai dar trabalho? Sim. Quais são as ovelhas que não têm carrapato? Mas se nós guardarmos esses 4 pontos, nós conseguiremos avançar um nível no que diz respeito à excelência. O primeiro, funcionalidade. A igreja precisa funcionar sem você estar dentro. Segundo, oração. A igreja precisa dobrar os seus joelhos e orar. Terceiro,
extensão. A igreja precisa ser, a casa do membro precisa ser uma extensão da igreja. As pessoas precisam sair do culto e continuar falando do culto em casa. Continuar falando, o culto foi uma bênção, o louvor foi uma bênção. Olha, poxa vida, a oração foi uma bênção. Olha, eu cheguei doente, olha aqui meu marido é incrédulo. O que aconteceu? Cadê o caroço? Sumiu. Mas como sumiu? Lá na igreja. Estava com dor de coluna, fui na igreja e cadê? Sumiu. Estava angustiada, pensando em dar cabo da minha vida, mas eu fui na igreja e Jesus me curou. Chegando em casa, ela continua falando da igreja, continua falando de Jesus. E 4, capacitação. Ruth era uma menina, mesmo jovem, mas ela sabia qual era a função dela. Quando nós perdemos a noção, ou quando nós não temos um planejamento para capacitar aqueles que estão ao nosso lado, aonde nós colocamos as mãos, seremos fadados ao fracasso. E Jesus não me chamou a fracassar. Jesus me chamou para ter um ministério excelente. Apacentai com zelo, com carinho, o rebanho de Deus para a tua vida. Eu posso orar com eles, pastor? Fiquem em pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aqui não há ninguém que precisamos impressionar. Geralmente no altar o pastor é o, entre aspas, né? É o personagem, um dos personagens principais do culto. Mas talvez você chegou aqui hoje doente, dor de cabeça, dor de coluna. E você chegou aqui hoje, sabe, com um problema sério que você deixou na sua casa. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos clamar. E Deus é fiel para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos no Teu poder, Pai. Glória. Aleluia. Eu creio, ó Deus, que o Senhor me deu autoridade para unir a fé com os meus irmãos e orar junto e por eles. Olha para alguém aqui hoje, ó Pai, que chegou com dores nas costas, nos braços. Olha para alguém que chegou aqui hoje, ó Pai, com o coração ferido. A igreja ao qual ele dirige está um clima estranho, está um clima pesado. É um assunto que não sai do seio da igreja. E ele tenta esquecer desse assunto, mas ele não consegue. Quando ele vai pregar, o assunto vem à mente. Ó Deus, eu peço, dê um alívio para esse meu amigo pastor. Olhe para aqueles que chegaram aqui hoje com um casamento, ó Pai, por um fio. Aqueles que chegaram aqui hoje com um casamento, ó Pai, amarrado. O marido que já não abraça mais a sua esposa. A esposa que já não abraça mais o seu marido. Meu Deus, que a tua mão esteja sobre os teus. Meu Deus, com todo temor e tremor eu oro para que haja funcionalidade na igreja, para que a igreja seja uma igreja de oração. Eu oro para que haja extensão da igreja na casa das ovelhas. E ó Deus, para que o Senhor nos dê sabedoria para capacitarmos o nosso rebanho. Ó Pai, nós cremos na tua palavra, nós acreditamos no teu nome.